Fala pessoal, belezura? Aqui quem vos fala é Gabriel Visoli, seja sempre muito bem-vindo a Canecas. E nesse vídeo de hoje aqui eu vim tratar de um tema que na verdade eu até relutei um pouco para gravar esse vídeo, que é um tema até de certa forma bastante polêmico, divide muitas opiniões, principalmente aí no mundo da sublimação, que é a questão de RGB e CMYK. O que usar, como usar e onde usar cada um deles. Então aqui nesse vídeo eu vim falar sobre esses dois sistemas de cores, vou dar um panorama sobre cada um deles e te explicar a origem e para que cada um deles, para que serve, né? Para que a gente utiliza o RGB ou para que se utiliza o CMYK, o que é cada um deles e onde se utiliza. Então é isso que eu vim tratar aqui para você hoje. Se você curte o assunto, já se inscreve aí no canal, que é para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui para você. Então, bora lá? Vamos ver comigo o que é o RGB e o CMYK? Vamos lá! Bom, seguinte, antes de começar a falar de RGB ou de CMYK, eu vou voltar um pouquinho e a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso corpo humano. Como assim, Gabriel, o nosso corpo humano? Exatamente, sobre, na verdade, uma parte bem específica dele, que são os nossos olhos, né? E por quê? Porque é o seguinte, os nossos olhos, o que a gente enxerga, na verdade, são luz. O que a gente enxerga são luzes, não, na verdade não são nem cores, né? Como que o nosso olho funciona? A luz, ela bate em determinado objeto, né? E ela absorve parte dessa luz e reflete, né, o que a gente enxerga, digamos, como cores, né? Então, se um objeto absorve muita luz e só reflete, digamos lá, a luz amarela, então a gente tem a percepção daquele objeto como amarelo. E na verdade isso varia de pessoa para pessoa e cada pessoa acaba enxergando de um jeito, e até existem outros tipos aí de visões, né, que a gente conhece até, digamos, como o daltonismo, por exemplo, que enxergam cores diferentes. Mas basicamente o que o nosso olho vê é o reflexo de luz, né? A gente tem a percepção de cores, de objetos e tudo através do reflexo da luz. E aí por que eu voltei a falar do olho? Estou falando de CMYK e RGB, porque na verdade tem tudo a ver, tá? Por quê? Eu vou começar primeiro falando do RGB. O RGB, na verdade, é um sistema de cores que a gente chama de aditivo, né? O aditivo, na verdade. Por quê? Porque ele é um sistema que emite luz. Então, quando a gente fala de RGB, a gente está falando especificamente de luz, de espectros de luz, né? Então, vindo da sigla lá em inglês, RGB, que significa Red, Green, Blue, né? São as três cores ali que formam esse sistema RGB. E na verdade, essas três cores juntas, né? Trabalhadas juntas dentro desse sistema de cores, ela nos possibilita aí ver mais de 16 milhões de cores, mais ou menos, que é aí uma parte, aí, uma gama do que o nosso olho enxerga, né? Então o RGB ele tem essa gama grande, né, de cores, né, que ele transmite para os nossos olhos através da luz, que alcança aí mais de 16 milhões de cores, né? E o RGB, na verdade, ele é utilizado no que a gente conhece aí de componentes e aparelhos que emitem luz, né? Que são smartphones, tablets, monitores de computador, televisão. Então todos esses equipamentos, eles trabalham através desse sistema RGB de emissão de luz. É a partir daí que a gente tem a percepção das cores, né, através dessas emissões de luz. Tá, mas e aí? E o CMYK? Bom, o CMYK, na verdade, o que acontece? Ele foi criado justamente para traduzir o RGB. Como assim, Gabriel? Explico.
O RGB, como eu disse, ele tem uma gama absurda de cores, ali alcança mais de 16 milhões de cores. Então, se você mexer no computador, você vai ver lá no sistema RGB, no caso, que você pode, se você, digamos, ele tem o vermelho, o verde e o azul. Se você deixar, digamos, 0 em cada um deles, ele vai representar aquilo como preto. Por quê? Porque é a ausência de todas as cores, né? Então, o preto é a ausência de todas as cores e o branco, ou ao contrário, é a presença de todas as cores. Então, se você for lá no RGB e colocar no limite máximo lá 255, 255, 255 de cada coordenada, você vai ter o branco. Por quê? Porque é a presença de todas as cores, né? Porém, quando criou-se o CMYK, ele veio com o intuito do quê? Como eu disse, de traduzir esse RGB, né, para um sistema de impressão, ou seja, que vai colocar ali tinta no papel. Não é um sistema de emissão de luz, né? Tanto que o sistema CMYK, ele, ao contrário do RGB, que é um sistema de cores aditivo, ele é um sistema de cores subtrativo. O que significa? Que, na verdade, assim, o aditivo, que é o RGB, ele trabalha com a emissão de luz, né? Assim que o nosso olho enxerga. O CMYK, ele é diferente. Por quê? Porque ele não trabalha com a emissão de luz, ele trabalha com o reflexo de luz, ou seja, você insere uma quantidade de tinta no papel, né? E essa quantidade de tinta é refletida, dando assim o que a gente enxerga como cores. Então, por exemplo, o CMYK, ele já é diferente. Também vindo da sigla em inglês, né? O que eles fizeram? O cian, né? Com o intuito de, digamos, substituir o azul, né? O magenta, com o intuito de substituir o vermelho, e o yellow, né? Para substituir o verde. Só que essas três cores só de tinta, elas não eram capazes de reproduzir nem uma partezinha ali daqueles 16 milhões de cores, né? Então, o que eles fizeram? Eles adicionaram o preto nesse conjunto de cores. Para quê? Para justamente criar e possibilitar fazer uma gama maior de cores, né? Alcançar, chegar a fazer mais cores que o RGB engloba, que o CMYK até então não englobaria, né? Claro, o CMYK não chega nem perto do RGB, né? Ele não consegue reproduzir todas as cores que o RGB consegue. Mas, com a adição do preto, né, eles conseguiram ampliar essa gama de cores para poder traduzir mais ainda, né, essas cores do RGB para o CMYK. E por que o preto, no caso da sigla CMYK, é o K? Justamente por isso, porque quando ele foi colocado como uma, digamos, uma cor-chave, por isso que vem o K, da palavra key, né, de chave. Então, por isso que é CMYK, não é um B lá no final de black, né? Apesar de vir da sigla de inglês, como ele foi acrescentado como uma cor-chave para adicionar no processo, ele veio com esse K de key, né? Então, na verdade, o sistema CMYK, né, ele nada mais é, eu gosto de simplificar bem assim, falando assim, matemática. Por quê? Porque eles são quatro cores, né? Quatro cores, que você joga no papel de uma porcentagem de 0 a 100%. Então é 0 a 100% de quatro cores que formam ali, dependendo das porcentagens, determinadas cores. Então por isso que eu falo que ele é matemática. Diferentemente lá do RGB, como eu expliquei, que é através da emissão de luz, né? E na verdade, tá, eu falei do RGB, que trabalha com luz, do CMYK. O CMYK, como eu disse, foi criado justamente para traduzir isso e colocar ali no papel, no substrato que vai ser utilizado, né, para ele chegar o mais próximo possível do que a gente vê, do que os nossos olhos enxergam, né? Então, quando a gente vai trabalhar com uma arte, né, no caso, a gente fala aqui sempre de arte para caneca, mas eu também falo como criar artes para divulgação, né, que faz parte desse processo de venda de uma caneca, né? Você não cria só a arte da caneca, você divulga ela, vende ela através da internet, das redes sociais, enfim. Então a gente trabalha, na verdade, com os dois sistemas, né? Então quando a gente vai criar uma arte que tem o intuito de ser comunicada, divulgada através
de mídias sociais, da internet ou qualquer outro dispositivo desses que trabalham com emissão de luz, né, a gente sempre vai criar essas artes em RGB. Por quê? Porque é o que o nosso olho vê, é o que as telas transmitem, né? E é a forma correta de você criar uma arte com esse intuito. Você gera um arquivo, você cria um arquivo com um sistema de cores RGB, né? Quando a gente muda e traz isso para a impressão gráfica, né? E eu falo isso, na verdade, não é nem só do meu conhecimento com sublimação, eu falo, na verdade, desse conhecimento eu trouxe de outras experiências profissionais minhas no setor de gráfica, comunicação visual, design, enfim, criação, né? Então, foi um conhecimento que eu agreguei para a sublimação. Então, quando a gente vai fazer qualquer arte que seja para imprimir, né, seja nessas impressoras que a gente utiliza, né, para sublimação, que são consideradas impressoras domésticas, né, ou de escritório, que são impressoras mais comuns, tanto impressoras de grandes gráficas ou sistemas de impressão offset ou digital, a gente sempre vai criar uma arte com um sistema CMYK. Por quê? Porque é a forma mais fácil de a gente ver na tela do computador o que vai ser impresso. Além disso, é a forma que você tem de ter controle sobre o que vai ser impresso. Porque uma vez que você trabalha com RGB e utilize conversão de cores, né, você não tem o controle disso, né? Vai depender do perfil de cor, vai depender de um monte de fatores, né, e que muito provavelmente não vai ser fiel ao que você vê na tela do computador ou na tela que seja, né? O processo é diferente. Então, que muita gente confunde, eu uso um, uso o outro para imprimir. Para imprimir não, para imprimir é CMYK, né? Não tem conversa, não tem discussão, não tem nada. É CMYK, né? Por quê? Porque é um outro sistema. Os dois, na verdade, são dois sistemas de cores, mas eles são totalmente diferentes. Um trabalha de um jeito, tem uma finalidade, e o outro trabalha de outra forma, com outra finalidade, né? Então, sempre quando for para criar artes, para divulgar material de comunicação, de internet, de rede social e tal, RGB. Vai fazer arte para imprimir na sua caneca ou em qualquer outro produto que seja, ou algum material gráfico que você vai mandar para gráfica ou para algum lugar, CMYK. Por quê? Porque você tem um controle sobre o que vai ser impresso, né? E esse controle te possibilita chegar o mais próximo possível ali no material impresso do que você vê na tela. E isso minimiza muito o seu risco, né, de perda de material, tanto de papel e tinta, né, quanto até no caso de uma caneca aí que você, digamos, passou pela impressão, você não se ligou que estava ali com aquela cor que não estava legal, que não saiu do jeito, e aí foi imprimir a caneca. Estampou a caneca, no caso, né? E aí, bum, não deu certo, deu variação de cor, perdeu a caneca. Ou seja, você não perdeu só a caneca, você perdeu a caneca, você perdeu o papel, você perdeu a tinta, fora o tempo que você gastou fazendo de um jeito que você não tem controle. Então, o que eu falo sempre, né? Que você tem que procurar fazer as coisas das quais você tem controle, né? Trabalhar em cima delas para diminuir seu risco e, consequentemente, seu prejuízo de perda de material, de insumos, enfim, né? Tanto que, né, se você fizer uma comparaçãozinha de uma arte, pode ser até a mesma arte, em RGB e ela certinha feita em CMYK, você vai ver que a porcentagem de tinta que vai ser colocada no papel, se essa arte estiver em RGB, vai ser muito, mas muito maior do que a arte em CMYK, que é a arte correta, né, de ser feita. Ou seja, prejuízo de tinta. Você vai ali jogar uma pancada de tinta no papel desnecessariamente, né, que além de ser desnecessário, isso pode resultar na perda da caneca lá na frente, né, porque você vai estampar, vai dar diferença de cor, né, e te dá prejuízo. Então, o que você tem que ter claro em mente, vai até parecer engraçado, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, assim, você tem até que ter, de certa forma, esse jogo de cintura,
né? Porque eu tenho certeza que você atende clientes que pedem artes personalizadas e tal, e talvez você mande uma amostra por e-mail, pela internet, para o cliente aprovar, e depois sai o material final, né? E aí dá essa diferença. Você tem que ter claro que existe essa diferença entre os dois, né? Uma coisa é o que se vê na tela do computador e outra coisa é o que sai impresso e que vira o produto pronto. E não só ter na sua cabeça, como também saber aí até trabalhar essa questão com o seu cliente, porque a maioria deles não vai entender isso. Ele vai vir lá na tela do computador, vai achar, nossa, fantástico, e aí a hora que ela vai receber de uma outra cor diferente, né? E vai, putz, ficar decepcionado, né? Então você tem que saber lidar com essa situação, né? E até, por exemplo, um outro exemplo aqui para simplificar melhor, são as cores especiais, por exemplo, né? Eu tive muito problema uma vez, uma cliente pediu uma caneca, era para um casamento, ela ia dar para os padrinhos e tal, e aí tinha uma parte das canecas que era rosa, né, com fundo rosa, e uma parte que era aquele bendito azul Tiffany. Pessoas, vamos lá, azul Tiffany. O que é o azul Tiffany? É uma cor especial, é um que a gente chama não é nem RGB nem CMYK, é um Pantone. É uma cor especial feita especificamente lá para Tiffany, por isso que virou azul Tiffany. E o que acontece com essas cores especiais? Você dificilmente, num sistema, seja ele qual for, talvez no RGB você consiga chegar mais próximo para mostrar na tela, mas na impressão não vai funcionar, você não vai conseguir chegar naquela cor especial. Você pode chegar muito próximo, mas você não vai conseguir chegar naquela cor especial, porque ela foi feita daquele jeito, é uma tinta específica, ela não é nenhuma mistura de cores, ela é uma tinta específica, como o próprio nome diz, uma cor especial, uma tinta especial, né? Então se você pegar uma tabela de cores Pantone, você vai ver lá que tem diversos Pantones, né? E as correspondências de cada Pantone para o sistema CMYK. Mas isso não quer dizer que você vai chegar ali igualzinho, né? Você vai chegar bem próximo, mas você não vai igualar aquela cor porque é uma cor especial, né? Bom, então basicamente é isso, né? Eu queria aqui tratar desses dois sistemas de cores e deixar claro, né, o que é cada um e para que serve cada um, né? Para que você não se confunda aí mais na hora de criar suas artes. Eu faço como, eu faço que jeito, né? O que é o certo? Porque tem muita gente que fala que usa RGB e eu vejo muita gente falando de perfil de cor. Eu vou te falar uma coisa bem simples. Eu trabalho há mais de 10 anos com sublimação, com impressão gráfica, com tudo isso, com design, enfim, criação. E eu vou te falar uma coisa aqui. Eu nunca, nenhuma vez, não perdi um minuto da minha vida atrás de um perfil de cor. Nunca instalei um no meu computador em relação à impressora, em relação à tinta. Nada. Por quê? Porque eu trabalho com o sistema CMYK. A partir do momento que você trabalha com esse sistema CMYK e você sabe como utilizar ele, você não precisa de perfil de cor. Você não precisa fazer conversão de cor, né? E você não precisa nem perder seu tempo com isso, né? Porque além de perder o tempo com isso, você ainda corre o risco de ter um produto que sai errado. Porque você vai confiar na conversão de cores da impressora, ou do software, ou disso, ou daquilo. Para quê? Para que você vai correr esse risco? Se você pode ter o controle daquilo que vai ser impresso, né? Então essa é uma dica que eu dou para vocês, né? Então sempre que for trabalhar com cores aí, artes que sejam para serem divulgadas em mídias, que tablets, computadores, celulares, televisões, enfim, RGB. For imprimir, nem pensa duas vezes, CMYK, tá? Que vai ser a forma mais fácil para você alcançar o que você está procurando sem, digamos, diminuindo sua margem de erro, né? Porque você vai ter o controle sobre o que vai ser impresso e até sobre o produto final, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis vir aqui, apesar de um tema polêmico, vim esclarecer essa questão baseado, como eu disse, nos meus conhecimentos profissionais, na minha experiência profissional
que veio justamente dessa área, criação, design, produção gráfica, comunicação visual, enfim, tá? Eu trouxe esse conhecimento para a sublimação e que me ajudou e muito em todos esses anos, todo esse processo, porque, sinceramente, minha taxa de perda de produto é muito pequena. É coisa assim de 5% de tudo que eu produzo eu venho a perder. E esse 5% que eu perco, na verdade, não é nem um problema de arquivo, de impressão. Por isso que eu sempre falo para vocês que o principal, o mais importante desse processo, na verdade, está num ponto em que quase ninguém sabe, que quase ninguém conhece, porque óbvio, não teve essa experiência, às vezes entrou direto na sublimação, ou enfim, veio de outras áreas, tá? E não tem essa experiência que é na pré-impressão. A pré-impressão é o processo que eu acho que eu posso dizer aqui que é o mais importante desde a criação para você chegar num produto final de extrema qualidade. Porque é lá que você vai controlar a sua arte, as cores que vão ser impressas e obviamente o que vai ser estampado na caneca, né? Então por isso, né, que eu tenho essa perda muito baixa mesmo em relação, se você parar para ver aí a quantidade de perdas que as pessoas têm, é absurdo, né? E isso impacta diretamente o quê? No seu custo e consequentemente na sua margem de lucro. Porque se você tem que fazer uma caneca 2 vezes, sua margem de lucro foi pro saco. Porque você perdeu insumo, você perdeu caneca, você perdeu papel, você perdeu tinta. E tinta é um dos insumos mais caros do processo, né? Então, faça isso. Saiba diferenciar os dois padrões e o que você utiliza em cada um, que eu tenho certeza que vai melhorar e muito o seu processo produtivo. Você vai ganhar tempo, economizar dinheiro, porque você vai deixar de perder papel, tinta, caneca, né? E vai ter um produto final lá mais fidedigno, né? Mais parecido ali, mais próximo com o que você vê no computador, te dando um total controle sobre a produção dos seus produtos, beleza? Então foi isso por hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí, me ajuda bastante. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, manda aí no comentário, que eu estou sempre disponível aí para ajudar você, para desenvolver seu negócio, suas artes, para que você cresça, né? E, bom, eu vou ficando por aqui por hoje, mas essa semana tem mais, você sabe, eu estou sempre aqui. Então foi isso, eu dei um panorama geral aqui sobre o que é o RGB e sobre o que é o CMYK. Espero que eu tenha clareado aí as suas ideias, tirado alguma dúvida em relação a esse assunto, caso você tivesse, né? E me aguardem aí que eu vou trazer muito mais conteúdo para você, para te ajudar a desenvolver o seu trabalho criativo e o seu negócio, beleza? Então até o próximo vídeo, porque eu fui.